Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020 e seguimos a vida, seguimos tentando fazer o melhor possível, da melhor forma possível, de um jeito novo, de um jeito diferente. Vamos tentar, né? Melhor tentar, né? Todos os dias, um dia de cada vez. Então, hoje eu vou conversar com a Luciana Coló e a gente vai falar sobre alinhamento energético. Estou aqui fixando no nosso bate-papo. Eu hoje cedo cometi um erro básico. Eu, quando estava divulgando a arte que Maurício Araújo, meu marido príncipe, produz, eu coloquei bioalinhamento energético. Por quê? Porque eu já fiz bioalinhamento com a Dulce Rocha e estava super certa de que eu estava correta e que a Luciana tinha me mandado escrito errado. E aí a Luciana me corrigiu. Então a gente vai começar o bate-papo e a primeira coisa é que assim a gente erra, né? Nesse momento de pandemia, acho que estamos mais suscetíveis ao erro, menos suscetíveis a aceitar que erramos, mas ao mesmo tempo errando e nos ressignificando. Tô chamando a Luciana pra gente bater papo. Tá conectando. Olá, Luciana, tudo bem? Oi, Carla, tudo bom? Tudo ótimo. Já estávamos para tentar estabelecer uma comunicação sua com Petrópolis há algum tempo. Vamos conseguir Sim, agendar no Manhã 10 também. Agora a tecnologia nos ajuda bastante, né? Na verdade, ela já existia, já estava estabelecida e a gente é que não fazia uso tão bem e tanto, digamos assim, não é verdade? sim, é muito bom, né, a gente poder se comunicar por aqui. Eu tô achando a tecnologia maravilhosa. Estamos ressignificando o uso da tecnologia. Sim, eu criticava tanto que meus filhos, eu acho que eu vou deixar fixo o celular. Meus filhos Deixe. usam demais, né, a nova geração. E eu criticava, agora eles que estão me ensinando. É o contrário, né? É um pouco disso também. Aqui em casa rola essas coisas também. O João Pedro, meu filho, tem 15 anos, também vive com o celular 24 horas quase por dia, Uhum. né? Mas eu já usava bastante por conta das demandas de trabalho, mas talvez não nesses novos formatos, né? Hoje a gente tem lives de todos os colegas, amigos, falando sobre diversas coisas e a gente está aí aprendendo um monte de coisa nesse novo momento, né? Vendo Sim. show, fazendo um monte de coisa. Mas conta pra mim um pouquinho de você, para as pessoas que Ah, estão então. assistindo a gente e Então, também para as que vão ver depois no YouTube. que ótimo. Então, eu sou, além de alinhadora, eu vim aqui falar sobre os meus pontos de alinhamento energético, que eu já vou dizer. Mas eu sou, Isso. antes de ser alinhadora, eu já era artista, cantora, compositora. Então, Que eu tenho feito delícia. também as minhas lives. Estou fazendo uma live de encontros poéticos com poetisas, mulheres, todas as sextas às 21 horas, e sábado estou fazendo de encontros musicais com compositoras. E eu Nossa, vou que começar. delícia. E estou inventando outra. A gente vai criando coisas, né? Deixando fluxo nesse confinamento, né? E tem uma coisa de alto padrão de produtividade meio que se estabelecendo, né? Eu, do lado de cá, assumo que ou eu tô trabalhando muito, ou então me incomoda a questão do isolamento. Então eu venho trabalhando e produzindo mais do que eu já produzia normalmente. Nossa, uau. Legal, né? Por um lado, é muito legal, né? É, porque o isolamento me incomoda pessoalmente muito, sabe? Essa coisa de não poder um monte de coisa. Vários dos nossos projetos em ordem profissional não estão sendo realizados. Então eu ando trabalhando enlouquecidamente, que também Uhum, não é muito bom. Mas entendi. produzir é sempre bom, ainda mais na área da arte, né? Sim, é maravilhoso. A arte é boa por causa disso, porque tem a ver com alinhamento. Então, eu posso fazer um link da arte com alinhamento, Deva. começando? Porque assim, eu fui ser artista, acho que eu sou desde criança, que eu gosto de escrever, né? E fui cantar com 20 e poucos anos, comecei a cantar profissionalmente. Mas justamente porque eu achava muito o mundo muito rígido. As formas rígidas, os pensamentos rígidos, era a minha impressão.
Era a minha Sim, impressão de criança, adolescente, jovem, de quem está começando a adentrar no mundo adulto, a sensação de que tem um certo e um errado, uma verdade. A verdade do outro é a verdade maior. A minha verdade não é verdadeira. Sabe, essas questões? sim. Então, o mundo muito cheio de padrões de pensamento fixos, rígidos. E a arte foi o caminho que eu encontrei para ressignificar isso e deixar o fluxo, inclusive, das criações, das construções mentais, das criações da verdade, livre, para você poder estar se reinventando e reinventando o mundo a cada momento. Muito interessante. Interessante, né? Aí eu estava assim, numa crise existencial, em determinado momento da minha vida, com 40 anos, assim, 40 e poucos, já tinha tido meus 2 filhos e estava numa crise do casamento. E eu estava fazendo terapia há 3 anos para entender o que eu queria, se era melhor eu me separar, se era melhor continuar. Estava tentando, só que estavam aquelas brigas constantes e eu não conseguia resolver. Quer dizer, junto com meu ex-marido, né, o pai dos meus filhos, não Sim. conseguia resolver dentro de mim. O que eu faço agora? Eu fico num casamento que eu estou infeliz ou eu me separo? Aí eu fui procurar o Hernani Fornari, que é um mestre do alinhamento energético, que ele aprendeu o alinhamento com a Mônica Oliveira. E a Mônica Oliveira, por sua vez, aprendeu com a Luísio Delgado Nascimento, que foi um cara que era químico, alquimista, budista, farmacêutico, e ele estudava física Uma super quântica. E ele ficou 15 anos vivendo, experienciando com xamãs de várias tribos do Brasil, do norte e do sul, tribos indígenas, Uhum. observando como os xamãs curavam os integrantes da tribo. Como era o processo de cura dos xamãs. Isso é muito E aí, interessante pensar, porque ele tem uma cultura estabelecida. a nossa cultura, né, indígena, que a gente renega tanto. Aí ele foi, É. e aí Por sinal, eu juntando. hoje estou com as minhas. Eu não renego, não. Eu acho extremamente respeitosa. Mas muita gente renega e o país de uma forma geral. Hoje eu estou com as minhas sementes de pau-brasil que eu comprei na aldeia Pataxós, lá em Porto Seguro, que é o Ah, que único lindo. cordão que eu uso de verdade. E eu tenho extremo carinho pela experiência que eu vivi na tribo. Sim, é maravilhosa as tribos lá, né? Eu fui também para uma É. cidadezinha no sul da Bahia e conheci. Tem muita gente pescador que é descendente dos indígenas. São indígenas, né? Lá nessa Uhum. cidadezinha que eu fui, tinha 6 tribos pataxós ao redor. É muito interessante. E eles estavam fazendo um realdeamento das tribos. Os mais velhos, os anciãos, estavam buscando os jovens, se juntando de novo para formar de novo a tribo que tinha se dispersado e fazendo escolas indígenas. Eles têm escolas indígenas específicas para o ensino da cultura Legal. indígena. Legal, né? Muito Bom, interessante, adoro índio. E aí você começou a estudar bom, essas demandas do alinhamento energético sim, com a origem nos nossos é. ancestrais índios. E aí o Aloysio Delgado, que não era indígena, ele estudou com os índios e juntou com os ensinamentos budistas e da física quântica. A física quântica Uhum. diz o seguinte, que o budismo também diz isso, que tudo é fluxo, nada é permanente. E os nossos medos surgem a partir do nosso medo nuclear, que é o medo da morte. E, na verdade, o medo da morte é o quê? É o medo da dissolução da nossa individualidade, do nosso ego. A partir daí surgem todos os nossos questionamentos, as nossas neuroses, tudo, tudo. Então, aí ele recebeu os guardiões do ministério de Cristo, ou os guardiões da dimensão da consciência crística. Que os guardiões nada mais são do que o quê? Representam as nossas potencialidades. O budismo também diz isso, que nós somos seres unos, Sim. com a consciência da unidade. Só que a gente esqueceu, que a gente se fragmentou no nosso ego, na nossa, né, consciência no mental, que o que predomina nesse mundo é o mundo mental. Né? Os 5 sentidos e não o sexto. O alinhamento trabalha com o sexto sentido, que é o quê? A intuição. É a conexão direta com essa consciência da unidade. Então, através de 2 leis, da sincronicidade e da ressonância, a gente vai pegar essa intuição, a gente vai deixar fluir a nossa intuição para entrar no campo energético do cliente, da outra pessoa que está ali. Então, já que somos todos um,
o que eu sei de mim também faz parte do cliente. Essa ressonância, essa sincronicidade. Somos todos um. Então, quando eu vou trabalhar o cliente, não é à toa que ele entrou no meu campo. Ele me procurou porque tem alguma coisa que eu vou trabalhar nele que vai ressoar, através da lei da ressonância, vai ressoar. Vai ser o espelhamento. Como se trabalha na terapia. Ou seja, eu vou trabalhar nele o que eu tenho que trabalhar em mim também. Não foi à toa que ele chegou para mim. A questão que eu vou curar nele, eu vou curar em mim também. Então, que é mágico isso. Não é mais aquele distanciamento que o terapeuta é o todo-poderoso, né? Que o cliente não interage. Não. Somos todos um. Curando o outro, eu vou me curar. Muito Então, interessante isso. os guardiões do alinhamento energético são essa potencialidade que está lá adormecida dentro da gente. São todas as nossas, né? Se quiser, eu te leio a carta de alguns guardiões. Pode ser, vamos para eu também aprender. Estamos todos mundo juntos É, no momento. deixa eu só pegar, porque eu deixei em cima da mesa. Peraí. Pronto, peguei. Então começa assim. A gente entrega, a gente precisa saber, às vezes a gente não precisa saber nada do cliente. A pessoa que procura a gente, o paciente ou o cliente, a pessoa que procura, pode dizer qual a questão que ela quer trabalhar. Quando eu fui conhecer o alinhamento energético, eu procurei o Hernani Fornari, que foi meu mestre, depois eu fui fazer o curso com ele. E eu disse a questão do meu casamento, não estou bem, estou brigando muito. E aí ele fez o processo todo, que eu vou explicar como é o processo de alinhamento energético, e me deu, no final, você dá uma senha. Eu vou explicar agora, é assim, você entrega a pessoa, você pede o nome inteiro da pessoa, é importante ter o nome inteiro, não só o primeiro nome, o nome, sobrenome, e você a entrega nos braços de Deus. Nos braços de Deus, ó, tem as cartas do alinhamento energético, e os guardiões, tem vários, né? E você entrega o cliente nos braços de Deus, é um dos guardiões. Então ele significa assim, o seguinte: eu sou o anjo que te carrega nos braços. Através de mim, você pode se entregar, confiar no teu momento e em todo o teu destino. Eu sou a tua capacidade de relaxar e descansar. Te preencho de amor para que teu coração se fortaleça. Se conecte comigo antes de dormir ou na hora de fazer algum trabalho difícil em que necessite de entrega e confiança. Sinta-se em meus braços e siga em frente. Então você entrega nos braços de Deus e faz a primeira coisa que você faz é a leitura de campo da pessoa. Fecha os olhos e deixa fluir o pensamento. Tudo o que vier para você como imagem, como ação, como sensação, como cor, como sentimento, você vai dizer para o cliente. Você tem que deixar a sua intuição livre. Não pode vir a crítica, não pode vir o pensamento racional, falando, ai não, será que foi eu que pensei? Ai, o que eu estou pensando? Será que está certo? Será que está errado? Se você pensar isso, pum, cortou. É como um processo de arte. É uma terapia bem difícil para esta Carla que vos fala. Porque eu sou a razão, extremamente racional, organizada, sou a pessoa da tabela. Então essas coisas, para mim, elas são complexas. Mas depois que eu passei pela respiração consciente, eu tô me tornando uma pessoa melhor para esse tipo de terapia. E como é que eu passo a passo do processo de alinhamento? Então, primeiro você faz a leitura de campo. A leitura de campo, eu brinco que é um sonho de olho aberto. Sabe quando você sonha? Às vezes você sonha imagens desconexas, né? Sim, uma total. imagem no sonho, quando a gente está dormindo. A leitura de campo é a mesma coisa. O que vier, você vai falando, tudo que vier. Aí você acabou, as imagens vieram, você foi falando para o cliente, acabou. Aí você vai conversar com o cliente. Você vai perguntar se ele teve algum insight, o que ele sentiu ouvindo aquilo, se faz sentido. Mesmo que não faça sentido, faz. Ele é que não acessou. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Em geral, faz sentido. Em geral, o cliente faz as conexões. Mas às vezes ele pode não entender na hora. Porque o objetivo é chegar no núcleo da questão, como qualquer terapia. Só que de uma maneira quântica, mais rápida. Porque não passa pelo mental. Acessa direto o intuitivo. É xamanismo, sabe? É magia. A magia é o fluxo da transformação
Nada se retém. Não é a retenção, é a transformação, é o fluxo. Aí a segunda parte é o corpo energético. O terapeuta, originalmente, foi feito para ser feito com 2 terapeutas. Mas hoje em dia já existem várias vertentes. Por exemplo, Sim. a minha eu inventei o conto, né? Depois eu vou explicar o que é. Mas Uhum. originalmente era assim: 2 terapeutas e um cliente. Um terapeuta canaliza mediunicamente, mas de modo consciente, medianimicamente. Canaliza o corpo energético da pessoa que quer Certo. ser trabalhada. Que corpo energético é esse? O corpo que está em sombra. É a questão da pessoa. Por exemplo, eu fiz um autoalinhamento ontem, eu estava com raiva da minha vizinha de baixo. Por quê? A minha janela é aquelas janelas antigas que tem trilho e o vento está meio Aham. solto, faz barulho. Aí eu fechei, meia-noite, fez um barulho. Ela começou a gritar desesperadamente, a cutucar com cabo de vassoura no teto, ia gritar. Umas coisas horríveis que eu fiquei traumatizada, fiquei com uma raiva. Por quê? Aí eu falei, gente, por que eu tô tanta raiva por causa de uma coisinha assim? Aí eu fui Porque fazer de um regra não autoalinhamento. deveria ser nada demais. Deixa ela pra lá. Deixa ela pra lá. Ela tá com as questões dela, eu fechei a janela e fui dormir. Mas no dia seguinte me deu uma raiva, não foi nem no momento, naquela hora eu me assustei. No dia seguinte, eu falei, gente, eu tenho que descobrir, cadê o núcleo da questão, né? Aí eu fui deixando a raiva vir. Primeiro, o que acontece? O terapeuta canalizador deixa a raiva vir. Aí começa, tá. Eu tô com uma raiva, eu tô com isso, não sei o quê. Aí o terapeuta que está dirigindo fala assim, bom, vamos colocar uma tela mental na sua frente. Plim, plasma com estalo. O estalo é para plasmar uma tela mental na sua frente. Agora, cara, o que você está vendo aqui? Aí, olha, eu tô vendo, sei lá, uma outro acontecimento que me deixou com raiva. Aí você vai ver que o núcleo daquela raiva gigante veio de lá atrás, da sua memória passada. Que foi com seu pai, com a sua mãe, ou foi, sei lá, com a sua irmã, ou foi com seus amigos, alguma coisa que te deixou com trauma. Então você vai chegar no núcleo da questão. Entendeu? Através de. Aí você vai chamar guardiões que trabalhem. Tem guardiões que trabalham a raiva. Você vai chamando quem você acha que tem que chamar. Por exemplo, a Clara, que é a minha guardiã, que é a minha, tipo, anjo da guarda, que eu Uhum. recebi como guardiã quando eu fiz o curso de alinhamento, ela é como corresponde ao Oxum. Ela é das águas claras, da clarividência, da clareza das ideias, da delicadeza, da pureza. E eu sou cantora, né? Então eu amei quando eu recebi a Clara de guardiã. Então, por exemplo, eu posso chamar a Clara para me acalmar, para me mostrar. Tem vários. O Dior, além de Vaz, é o guardião, é o Aloísio que inventou o alinhamento energético, o Aloísio, que se acoplou no guardião de Vaz. Então, o Dior, além de Vaz, é como se ele estivesse ali. A alma dele estivesse nesse guardião. E ele serve para romper barreiras, para você atravessar o fluxo do tempo e conseguir enxergar coisas passadas. Sempre com o intuito do benefício da pessoa que está sendo alinhada. Então, aí você vai conversando com esse corpo energético até ele se acalmar e entender por que ele está assim. Entendeu? Aí, quando ele entender, você vai encaminhar, com a permissão dele, você pede permissão, encaminhar ele para a dimensão da consciência crística, que é a dimensão de luz, onde o oposto dele vai ser transmutado, onde ele vai ser transmutado no oposto dele. Então a minha raiva vai ser transmutada em quê? Em calma, em energia criativa. Se for o medo, vai ser transmutado em ou coragem, ou aceitação, ou entendimento da questão para não ter mais medo. O corpo em sombra é transmutado em corpo em luz. E aí lá você também faz uma leitura de campo, você fala o que está acontecendo lá e recebe uma senha. A senha pode ser o nome de um guardião. Por exemplo, a primeira senha que eu recebi quando eu fui me consultar a respeito do meu casamento foi espaço sagrado. Espaço sagrado, que era o que eu estava precisando. Eu precisava ter o meu espaço. O meu espaço da minha individualidade estava tudo misturado ali no casamento, filhos, sabe? Eu não estava tendo o meu espaço respeitado. E aí eu sempre que voltava essa questão, a gente estala o dedo na altura do peito e fala a senha.
No meu caso, espaço sagrado. Eu falo espaço sagrado, uma respirada. Espaço sagrado pela dimensão da consciência crística. E aí é como se retornasse a memória de tudo que foi trabalhado e esse corpo em luz me assentasse no meu corpo em sombra, no meu corpo energético desequilibrado. Vem para mim e volta. Entendeu? Acho que sim. E o alinhamento pode ser utilizado desde uma questão básica, como a vizinha chata, ou uma questão extremamente complexa, que é uma decisão de continuo casada ou não. Ou então, entre um drama de uma mãe com um filho por conta da adolescência e dos hormônios. E aí vai. Sim. Porque nunca é uma questão boba. Porque se você tem um sentimento forte, se eu tenho uma raiva enorme por causa da vizinha, essa raiva não vem da vizinha. Então é sempre uma questão importante, né? Entendeu? Tudo que nos tira do alinhamento é importante de ser trabalhado. É, Em via de regra, a gente deveria viver em plenitude, né? Sem esses sim, descompassos, sem essa coisa da raiva e do rubor, né? Uma vida fluida. E aí o alinhamento vem para isso. é. Como qualquer terapia, qualquer meditação, né? Pra gente entrar em sintonia com o fluxo do universo e com a inteireza que já nos habita. Eu acho que essa coisa de que já nos habita, isso eu gosto muito de perceber. Eu acho que todas as nossas, eu posso estar extremamente equivocada, mas eu tenho uma certeza minha de que todas as nossas soluções estão dentro da gente. É só uma questão de observação, de canalização, de alinhamento e também de assumir que a gente precisa de ajuda, que a gente não dá conta de tudo, né? É, Você comunga exatamente. um pouco dessa opinião? Sim, eu achava que o certo era a gente dar conta de tudo, mas a gente tem. Quando a gente aceita que não, que a gente é interconectado e depende do outro, é tão bom, né? Ter esse alento. Depender sem ser uma coisa ruim, mas no bom sentido, da gente poder pedir ajuda, né? Porque o outro vai nos ajudar. O alinhamento fala isso, né? O que o budismo fala também. O outro é espelho da gente. Então, através do outro, a gente vai ver as nossas sombras e poder trabalhá-las. Por isso que a gente atrai até os parceiros. Que a paixão, a gente fala que é ruim, a paixão não é. A paixão é o primeiro momento da gente estar admirando o outro, idealizando, né? Aí quando as máscaras caem, as idealizações caem, a gente começa a brigar e separa. Mas era justamente na hora que a gente vê a sombra do outro que a gente ia trabalhar a sombra do outro, a nossa sombra através do outro. Aí a gente separa e não trabalha. Aí fica eternamente mudando. Olha, isso é muito interessante. Agora, quem É. pode fazer alinhamento? É para todo mundo? Tem contraindicação? Tem idade? Tem que estar o quê? Tem que estar disposto a mudar? Tem que estar disposto ao quê? Tem que estar disposto a se enxergar. A primeira coisa é se enxergar, né? Se enxergar. E aí, mas não basta se enxergar. Tem que conseguir integrar o que enxergou, tem que aceitar o que enxergou. Se a gente criticar uma coisa que a gente viu na gente, que a gente não gosta, e criticar. Por exemplo, quando eu fiz terapia com 17 anos, a minha terapeuta falou várias coisas que eu fiquei horrorizada. Tipo, você é apaixonada pelo seu pai, complexo de Édipo. Eu com 17 anos ouvindo isso, eu achei horrível, me senti horrível. Sabe, dá vontade de dar uma facada no peito. Não, eu não quero ser apaixonada pelo meu pai. Ou seja, parece que eu vi essa questão, né? Tão famosa, né, que Freud Sim? falou, só que eu não integrei. O que adianta eu ver e não integrar em mim? Entende? Então tem que ter a integração. Por isso que o corpo em sombra se transforma em corpo em luz. Então é É para para todo qualquer um, mundo. para todo mundo. Até criança. Criança tem um jeito de fazer que eu não sei fazer, mas é de um jeito lúdico. É de um jeito diferente, em forma de brincadeira, com certeza. Como é que você usa os contos para fazer o alinhamento? Então, a pessoa não está do meu lado, né? A pessoa Principalmente apenas. agora nesse momento de pandemia. É, porque existe o alinhamento à distância também. Mas nos meus contos eu inventei e comecei a fazer comigo, com os meus amigos.
Até que um dia uma amiga minha me falou, Lu, por que você não trabalha profissionalmente com os contos? Eu entrego a pessoa nos braços de Deus. Por exemplo, eu vou entregar Carla Coelho nos braços de Deus. Fecha os olhos. Carla Emanuela Meira Coelho. Carla Emanuela Meira Coelho nos braços de Deus. Fecha os olhos. E as imagens vão vindo. E eu deixo a boca falar, como o Hernani diz. E vão vindo, eu tô vendo a Carla surfando numa onda, numa prancha em cima da onda, surfando. É uma onda Nossa. gigante. É uma onda gigante. Sabe, ela vem lá de longe, chegando numa praia. E aí eu vou. Eu tenho medo de água. Tem medo de água, olha só. Eu tenho muito medo de mar. Olha, que Eu interessante. não consigo entrar sozinha na água do mar jamais em tempo algum. E aí, se você for olhar no meu Facebook, a minha foto de capa é uma foto de eu sozinha na água, no Olha mar. que interessante. E olha o que veio Vai pra mim, falar, né? Olha que engraçado. como assim esta pessoa que acaba de dizer que morre de medo de água porque não tem borda? E aí todos os meus amigos sabem disso, eu não tenho problema nenhum em falar. Por que eu tenho medo do mar? Porque ele não tem borda. Mas como assim ele não tem borda? Ele não tem controle. Se ele não tem controle, eu não tenho segurança. Se eu não controlo o mar, eu não gosto dele. Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza plena de que Deus mora no mar. Então, todas as vezes em que eu vou me conectar com o Deus, com o divino, e olha que eu moro em Petrópolis, Serra, não tem mar. E eu sempre falo com meu marido assim, Maurício, eu preciso rezar. Ele fala, tá, então eu preciso ver o mar, porque eu preciso olhar para Deus de uma forma tangível para mim. E aí eu preciso ir no mar. E especificamente esta foto que está na capa do meu Facebook é porque nessas férias do início do ano agora, que eu tirei com a minha família, marido e filho, a gente foi numa praia em... Onde foi mesmo? A casa da tia. Zenaide. Muriqui. A praia de Muriqui é mais ou menos Porto Seguro, que é aquela água muito parada, muito tranquila. E aí eu consegui entrar sozinha. E eu fiquei tão feliz porque eu tinha entrado no meu Deus, né, ali em contato com o auge do divino para mim, sozinha, sem precisar do meu marido me segurar ou do meu filho me segurar. E aí eu falei com o Maurício assim, faz uma foto minha, olha, eu tô sozinha. E é muito louco você falando, eu, Carla, surfando uma onda grande, é completamente fora do contexto da minha racionalidade. Mas talvez seja um desejo lá do âmago do ser dessa pessoa. Não, e Porque eu eu ainda acho não que o falei. mar é o auge da liberdade. Você falou onda grande, moça. Não, Dá é, pra então, entender. não era alta, mas era, sabe aquela onda de que vem vindo lá de longe do horizonte, vem vindo, Aquela aí que eu você tenho tá. muito Aí medo. na beira da praia tinha várias pessoas querendo te receber, tipo havaianos, com aqueles colares havaianos, esperando pra te receber pra colocar em você os colares. Olha, eu tô ruborizada, eu tô vermelha, eu tô sentindo o mundo explodindo no meu rosto nesse exato momento. Só de quando você falou, eu me visualizei e me deu uma coisa que me esquentou a alma inteira. Assim, do pezinho até o rosto, que eu não tô aguentando de calor nesse rosto. Então, assim, só esse início já me deixou assustada. Por quê? Assustada, eu diria, porque eu tenho medo do novo. Eu sou extremamente pautada nas raízes. Eu não E o mar troco é que a móvel gente não por vê, né? lugar. Tem um mundo embaixo do mar e a gente não vê, né? A gente não é desse mundo aquático. Exato! Acho que me Apesar da gente ter assustou. vindo do mar, né? Nosso corpo é feito de água, a maior parte do nosso corpo, fora os vazios dos átomos, é água. E a gente toda a vida na Terra veio do mar. Nossa, adorei esse comecinho. A gente pode fazer isso. Ué, eu posso fazer um conto para você, Carla, com esse início que eu já vi. Sabe o que eu Nossa, pensei? já tá surtando aqui do lado de cá, morrendo de calor. Eu podia ler um conto. O que você acha? Um conto que eu já fiz. Aí as Ótimo, pessoas vão leia entender o então. que é o alinhamento energético. Isso, vamos lá. Tá. Então vamos lá.
chama-se Jacutinga, o Visionário. Jacutinga, o Visionário, veio do mar. Mas, antes disso, a sua morada era o céu, que se condensou em nuvem espessa até se derreter em chuva, visto que já transbordava, farto de si mesmo. Chuva em direção ao mar. Como a chuva se achou dentro do mar infinito, só Deus pode explicar. Ou o próprio Jacutinga, que a duras tragadas conseguiu juntar a sua água doce no meio de tanto sal. Pois assim que saiu do mar, Jacutinga cavou um buraco na terra, ávido, frenético, percussivamente. O Jacutinga, ele já faleceu, ele era percussionista, baterista. Por isso que eu disse, tem essa coisa da percussão. O barulho de seus dedos futucando a terra faziam música, até que irrompeu a mina, ou melhor, o líquido amarelo, que jorrava em espuma feito ouro e nuvem. Jacutinga bebeu o líquido até se embriagar e se banhou nele também, ficando cheio de sonhos e luz. E riu. Riu tão alto que a sua risada sonora rompeu o silêncio do firmamento, fazendo os astros dançarem no céu, e confusos com esta dança, se atrapalharem e trocarem de lugar. Com os astros em posição contrária, a terra inverteu o seu giro e tudo começou a dançar nela. Jacutinga feliz pulou saltitante, vendo a alegria dançante confusa do mundo, em sintonia com a dele, Homem-Luz, Lobo Bom, Sancho, Quixote e Rocim. Mas toda a luz um dia apaga, o fogo cessa, e com Jacutinga não foi diferente. Ele se sentou feito índio em recolhimento de pedra para introjetar, receber a sua luz. Fechou os olhos e viu aquilo que não podia compreender, aquilo que nunca pôde compreender, o seu fundo escuro sombrio sem fim. Com a sua luz que mudou o movimento do mundo e fez cosquinha nos pés de Deus, não chegou ali. Como a sua luz não chegou ali, neste lugar tão singelo e simples que é o dentro de si mesmo. Este foi o seu questionamento. Quem sou eu? Um ser com tanta luz que não enxerga o próprio fundo. Fernando chora. Chora feito criança, a sua dor mais profunda, que ele nem sabe de onde vem. E as suas lágrimas banham o seu corpo vulcânico, sedento de água, que clama por água, acalentando e trazendo um pouco de organicidade a ele. Jacutinga se deixa deitar ao solo e vê 2 querubins brincando no céu, fazendo um duelo mítico, rítmico, melódico com as suas cornetas. Eles estão bravos, não serenos. É uma grande competição fatal. Quem perder, morre. Mas a vida para os querubins não é eterna? Outro questionamento. Jacutinga, preocupado, pega as suas asas mecânicas que estão ao seu lado, as veste vagarosamente e sai voando em direção aos céus. Jacutinga se interpõe no meio dos dois e faz um gesto com as mãos para parar a briga. E por gostar desse gesto amplo, brusco, belo, começa a reger os querubins como um maestro. O resultado é divino, tanto que Deus, entediado com o movimento cíclico do mundo, senta e sorri. Mas uma flecha de um outro querubim, o Cupido, o anjo do amor, atinge bem o centro do peito de Jacutinga, que cai em queda livre na terra. Jacutinga, cansado, levanta e arranca a flecha que marca para sempre o seu destino, ferida incurável, a necessidade pungente do afeto e do amor. O 4 eu tenho que olhar lá no computador. Quer que eu... Falta só um trechinho. Vai, Será que eu leio? Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima, porque Tá. teremos. Não deu tempo de eu passar limpo. Não tem Porque eu não problema tinha na nenhum. folha. É lindo e É lindo. nos mexe, né? Sim, É isso nos mesmo. mexe. O quarto capítulo, eu dividi em 3 capítulos o que eu li. O quarto vai ser a resolução. A transmutação do questionamento dele, né? Dessa coisa interna dele.
dessa ansiedade, de tudo isso, em luz. E vai ter uma senha Que que a legal. pessoa usa. Para poder se reconectar. Sim. Por exemplo, a minha senha daquilo que eu te falei da vizinha, que eu fiquei com raiva, Aham. a minha senha era a seguinte: a minha raiva amorosa é a guardiã da minha verdade. Complicada, né? É que eu Muito. entendi essa senha. Você entendeu? Porque também deve ter essa relação com o seu eu, com o meu eu, né? É, Por exemplo, para quem tá vendo a gente, deve ter achado super tranquilo você ter me visto numa onda. E para mim não é, tem nada de tranquilo, é extremamente. E aí, o conceito de sincronicidade, sim, né? Porque assim, você falou duas coisas do nosso papo tem extrema conexão comigo, né? A água e um outro exemplo que você deu aqui que eu pensei assim, puta merda, por que ela deu esse exemplo? É qual o isso. exemplo? Você falou do complexo de Édipo. E é Olha, muito interessante, porque você podia ter dado qualquer exemplo, né? E aí você foi falar do Édipo, que é uma coisa que eu já estudei bastante e tal, e tem tudo a ver com a minha vida enquanto eu adolescente, enquanto eu como mãe. Então, assim, muito, muito interessante como é que a sincronicidade se estabelece no alinhamento de forma que eu não podia imaginar. Agora, a gente já está. Todas as minhas lives com 40 minutos, elas bugam. E a gente chega em 40 minutos em 2 minutos. Então, tá. Você não para quer tirar não. uma carta, não, Carla? Qual é a minha carta? Pensa numa questão, fecha os olhos, eu vou tirar pra você. Vamos ver se vai ter a ver. Pensou? Sim? Ela já estava na tela da minha mente. Avante Vaz. E o que diz? É hora de seguir em frente. Eu sou o guardião da vitória de A a Z. Inicie novos projetos ou resgate os antigos sonhos e eu estarei com você. Vá adiante e confie em teu coração. Será que tem a ver com o que você falou? Tem. Tem bastante. Com o que você pensou, aliás? Tem bastante. Quer que eu tire mais uma? Não. Não, tô Não. satisfeita. Tá bom. Adorei. Fala pra mim, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Então, podem entrar pelo meu telefone, pelo Zap. Será que eu dou aqui? Pode me pedir, que eu passo. Ou então Tá. pelo Instagram. Ou pelo Instagram, Luciana Coló, Luciana Coló, né? Arroba Luciana Coló. Pelo Facebook, Luciana Coló também. Ótimo. É Maravilha, minha linda. isso. Muito agradecida. Foi um prazer conversar com você. Termine de me ver nessa onda grande e me conta como foi. Tá bom. Eu E vou vamos escrever para marcar você. isso. E vamos marcar a gravação de um programa Comunicação Livre, que não é só uma live, que é o programa que eu veiculo na TV Petrópolis, no canal 10, vai para o YouTube e tal, e tem uma proporção de público bem maior. Tá Ah, que bom? legal. Tá bom. Obrigada, foi um prazerzaço conversar com você. Prazer, Carla. Adorei. Muito Em breve obrigada. a gente fala mais. Tá bom. Beijo Beijo. grande. Até Tchau. breve. Tchau, Até tchau. breve.